Bora lá. O título já diz tudo. Volatilidade faz drama. Risco faz despejo. É isso. Hoje a gente vai desmontar peça por peça o maior mal-entendido do mercado financeiro. E para fazer isso vamos usar a ironia, a lucidez e, por que não, uma pitadinha de veneno de uma fonte que é simplesmente genial. E é exatamente com esse pé atrás, com essa desconfiança mais do que saudável que a gente começa. Essa frase é da Roquei Dube, uma mulher que depois de perder a visão, pasmem, passou a enxergar o mundo dos investimentos com uma clareza que chega a ser assustadora. E o convite dela é para que a gente faça o mesmo. E aí, se essa ideia já bateu forte, já sabe, né? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, aquela coisa toda. E antes de mergulhar de cabeça, um agradecimento mais do que especial ao professor Júlio Facó, que fez a curadoria desse material incrível e, claro, a nossa grande inspiração de hoje, o blog Dinheiro que Me Veja. Agora sim, vamos ao que interessa. Primeira parada, a tal da volatilidade. Pensa nela como o grande drama, o espetáculo, a novela mexicana que passa todo santo dia na tela do home broker. Sabe, aquele sócio que num dia te ama, te chama de gênio e no outro quer vender a parte dele na sociedade por uma paçoca? É esse cara. E aqui tá o pulo do gato. Olha só essa divisão. De um lado, a volatilidade. É o teatro, é o grito, é aquele susto que o gráfico dá quando pisca vermelho. Do outro lado, o risco. Ele é quieto, é o incêndio, o sussurro nos bastidores. É a perda de verdade, a perda permanente. Um faz barulho, o outro causa o estrago real. Guarda bem essa frase, porque ela é a chave de tudo. A volatilidade é o ator fazendo escândalo no palco, gritando, chorando. Enquanto isso, o risco é o fogo que começou lá atrás, consumindo a estrutura toda do teatro, enquanto a plateia está lá, distraída, aplaudindo a performance. E para entender essa loucura, a gente precisa conhecer uma figura: o Senhor Mercado. Imagina ele como esse sócio completamente instável. Num dia, ele chega eufórico, batendo nas suas costas, querendo comprar suas ações pelo dobro do que valem. No dia seguinte, ele aparece depressivo, arrastando corrente, oferecendo uma merreca por tudo aquilo. Na fase maníaca ele grita: oferta! É agora ou nunca! Compre tudo! Ele te oferece o céu. Faz com que a gente se sinta o rei do mercado, um gênio das finanças. É a pura euforia, a ganância batendo na porta com um megafone. E então, a maré vira. A depressão bate na porta dele. O grande problema não é o humor do senhor mercado. Ele tem direito de ser bipolar. O nosso problema é levar a sério cada surto, cada oferta. O erro fatal é confundir o preço que ele grita hoje com o valor real daquilo que a gente tem. Ok, vamos mudar de palco. Deixa o drama da volatilidade de lado e vamos focar no verdadeiro vilão da história. Ele não usa capa, não tem risada maléfica, ele anda de terno, fala uma língua esquisitíssima chamada contabilidade e adora se esconder nas letras miúdas, nas notas de rodapé. Então, a pergunta que fica é: o que diabos é risco de verdade? Se não é esse sobe e desce frenético da bolsa, onde é que ele se esconde? O que a gente deveria estar procurando com uma lupa? Risco de verdade é isso aqui, ó. É descobrir que aquela empresa super sólida era na verdade um castelo de areia construído com dívida. É o credor batendo na porta, é a perda permanente, aquela que não tem volta, o dinheiro que vira fumaça. Risco é aquilo que, se acontecer, te tira do jogo. Fim de papo. Beleza. Se o risco é tudo isso, como a gente faz para encontrar esse bicho? Pensa nisso aqui como um guia de sobrevivência na selva do mercado. Um manual prático para a gente aprender a identificar os sinais de que aquele elevador do investimento, sabe, tá rangendo um pouquinho demais. Aqui vai um checklist rápido, um faro pro perigo. Primeiro, a empresa está mais endividada que tudo? Vive pendurada no cheque especial? Segundo, ela está num setor que precisa queimar bilhões de reais para gerar alguns tostões de lucro? Terceiro, a gestão vive prometendo aquela virada que fica sempre para o próximo trimestre? E quarto, e talvez o mais importante, o preço pago foi o de um foguete por um carro que é só bom? Se a resposta for sim para alguma dessas, olha, o risco já sentou no sofá da sua sala e está pedindo um café. O que nos leva a essa pérola de sabedoria. O perigo de achar que preço baixo significa oportunidade. A grande diferença é que um brigadeiro ruim, de bairro, na pior das hipóteses, vai te dar uma azia. Agora, uma ação barata e ruim, bom, ela te dá uma aula caríssima de terapia financeira compulsória. E agora, a gente chega na grande virada da nossa história. A gente já olhou para o mercado, para as empresas, para os gráficos, mas e se o maior risco não estiver lá fora? E se ele estiver aqui dentro, olhando de volta para a gente no espelho? Essa é a pergunta de R$1 milhão. A bolsa é, por natureza, um cassino,
Um lugar de pura sorte e azar? Ou será que o problema é quem entra nela com a mentalidade de quem vai para a roleta, fazendo uma fezinha e esperando que um número mágico mude a vida para sempre? E os sintomas são bem claros, né? A pessoa compra lá no topo, movida pelo medo de ficar de fora da festa, aí vende tudo lá no fundo, em pânico, apavorada com as perdas, confunde a cotação que pisca na tela com o valor real da empresa, o diagnóstico muitas vezes é brutalmente simples, o que se precisa não é de uma nova ação na carteira, mas talvez de um bom autoconhecimento. E para fechar essa nossa conversa, a gente chega na parte mais forte, mais poderosa de todas. A conclusão de alguém que foi forçada pela vida a ver o mundo de uma maneira completamente nova. E com isso, ganhou uma lucidez que pouquíssima gente tem. Aos 44 anos, a Roquei Dube perdeu a visão. E foi nesse exato momento, na escuridão, que ela de fato começou a enxergar. Ela viu que a maior ameaça para a gente não é o que sobe e desce, mas sim aquilo em que a gente se agarra com uma teimosia completamente cega. E essa é a grande lição. O pior risco de todos não está na dívida de uma empresa, não está na queda de um índice, está na nossa própria arrogância, na nossa ilusão de que a gente pode controlar o que é incontrolável, na nossa recusa em admitir que a gente simplesmente não sabe o que vai acontecer amanhã. E depois de toda essa jornada, a volatilidade, lembra dela? Aquele drama todo lá do começo? Ela muda completamente de figura. Ela deixa de ser a vilã, a ameaça, e se transforma no que ela realmente é, uma oportunidade. Barulhenta, chamativa, escandalosa, mas no fim das contas, uma baita oportunidade para quem sabe o que está procurando. O mercado é só um palco. Os atores, as empresas, os preços, eles vêm e vão. Mas a peça, a história, o roteiro, esse é de cada um. A pergunta que fica, no final, não é o que o mercado vai fazer. A pergunta é, com essas cenas que a vida apresenta, o que é que a gente vai escrever? Fica a reflexão.